surpresa. E numa bela manhã de sol, John Elias estava namorando Jacqueline. E eles eram muito apaixonados. Acontece que de estômago cheio, John Elias foi se envolvendo com as carícias de Miss Jacqueline. E sem conseguir se controlar, aconteceu uma terrível congestão. E isso deixou paralisado de todo o lado esquerdo do corpo. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, abatido. Mas não este homem, não John Elias. Ele abandonou a carreira de lutador. E o pastor Adércio arrumou um emprego para ele de telefonista. E por motivos claros, só podia atender um telefone de cada vez e não conseguia marcar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo! E em pouco tempo, ele inventou o atendedor automático de telefone. Alô, bom dia, como vai? Alô, bom dia, como vai? Alô, bom dia, como vai? Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que John Elias perca completamente a sua voz. Ao avião, pastor! Juntamente com a sua voz, seu emprego de telefonista. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, abatido. Mas lembre-se que estamos falando de John Elias. Jacqueline procurou os mais famosos hospitais do Brasil: São Vicente, a MEC da Várzea, Albert Einstein. Mas trouxe John Elias para o ainda não formado psicólogo Adércio. Com o tratamento, ele passou a se comunicar através de gestos com a sua mão direita. Vejam que é perseverança, vejam que é força de vontade. Graças à fantástica habilidade adquirida com a sua mão direita, ele se tornou maestro do coro da Igreja Batista Memorial, ocupando o lugar da ministra Andréia. Mas nem tudo são flores na vida de John Elias. Numa bela manhã de sol, John Elias descansava tranquilamente embaixo de uma sombra de uma árvore, quando o irmão Julinho soltou rojões ao lado, e isso o deixou completamente surdo. Eu disse surdo. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, abatido, quem sabe desmotivado. Mas por Deus, este é John Elias. Nesse período da vida, ele resolveu abandonar a cidade. Mudou para o acampamento da Igreja Batista Memorial para ter contato com a natureza, mas não ficou parado não. O pastor Adércio arranjou um outro emprego para ele, como operador da máquina de moer cana. Que perseverança! Um exemplo que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Uma bela manhã de sol, trabalho indo de vento em polpa, quando a máquina tritura o seu braço direito. O mais impressionante é que mesmo sem poder falar nada, John Elias solta um grito desesperado de dor. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, abatido. Mas lembre-se que estamos falando de John Elias, o maior exemplo vivo de garra jamais visto sobre o planeta Terra. John Elias voltou para a cidade. Em
especial. Estava dormindo em sua casa com Jacqueline, acordou pensando que era o famoso pintor Van Gogh e passou a pintar belíssimos quadros com a sua perna direita. Logo foi convidado a expor nas maiores galerias do mundo, Estados Unidos, Ásia, Europa. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Pôs uma bela manhã de sol. Ele acordou pensando que estava em uma batalha e com uma grande espada amputa suas próprias pernas. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, abatido, sem vontade de aprender a cantar uma canção com a nossa ministra Andréia. Mas por Deus, estamos falando de John Elias. O pastor Adércio, mais uma vez, arranjou um emprego para ele. E ele se tornou o mais importante, em pouquíssimo tempo, ele se tornou o mais importante funcionário da agência de Correios de Jundiaí, selando milhões de cartas por dia. Eu disse milhões de cartas por dia. Isso é um exemplo de que não devemos desistir tão fácil, não devemos desistir nunca. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Hoje, este incrível homem que aqui está, ganha vida como um bem-sucedido peso para papel.